Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 3. Quem me conhece bem sabe que eu gosto muito de um desses versículos. A Elisa ali apontou e disse que é o 3, vamos ver se é mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te adoramos e te exaltamos. Aqui está a sua palavra e nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor, ó Pai querido, governe este culto como o Senhor já tem governado. Que hoje seja o dia de te conhecer mais uma vez, porque sabemos que a resposta vem do Senhor. Por isso, ó Pai querido, nós nos colocamos debaixo da tua presença para ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém. Bom, o Provérbios do livro de Provérbios 16, o versículo 3, eu gosto muito dele, eu já usei para diversas coisas na minha vida, mas nós vamos começar a partir do 1, que diz: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Quantas vezes nós não fazemos planos nas nossas vidas, né? Quando criança, nós fazemos planos para o nosso futuro, com coisas de criança, né? Pensamos no que nós podemos ganhar como presentes no final do ano, né? Eu lembro que quando era criança houve um momento que eu queria muito ganhar um videogame. Eu queria ganhar um Super Nintendo, né? Naquela época era o videogame que eu mirava. E talvez de todos os videogames que eu tive, foi acho que o que eu mais usufruí em toda a minha vida. Porque os outros que eu tive, eu joguei, mas aquele acho que era o que eu passava mais tempo diante dele. E o meu plano, eu não lembro o ano, né? Mas quando criança, meu plano de vida era ganhar um Super Nintendo. Então eu acordava pensando: tenho que ganhar esse videogame. E tudo que girava em torno de mim tinha que apontar para minha mãe dizendo: eu quero esse videogame. E daí tudo que eu fazia, meu irmão fazia, era apontando, sinalizando para minha mãe que o nosso plano no final do ano, ou no momento oportuno que ela pudesse nos dar, sinalizasse que ela tinha que comprar aquele videogame. Porque se ela podia chegar em casa com qualquer um outro. Ela podia chegar com uma réplica de um Nintendinho, né? Como era normal na década de 90. Ela poderia chegar com o Mega Drive e não chegar com o Super Nintendo. Então a gente tinha que apontar para ela, né, para que os planos acontecessem. E a gente, quando nós vamos crescendo, nós também continuamos fazendo planos, né? Só que quando era criança, os planos são de crianças, e os planos de criança a gente acha que domina e que a gente pode fazer as coisas acontecerem, né? O videogame deu certo. Deu certo porque Deus abençoou a vida da minha mãe, ela conseguiu comprar com muito sacrifício, né? Mas quantos planos nós estabelecemos nas nossas vidas, achando que eram planos corretos, e quando nós olhamos hoje para trás, né? Olhando o nosso futuro, olhando o que nós atingimos nos dias de hoje, olhando com um olhar com maturidade, olhamos para os nossos planos e olhamos: nossa, quantos planos bobos nós maquinamos achando que eram tão bons para nós.
Quantos planos nós maquinamos no nosso pensamento, pensando, nossa, esse plano era fantástico, né? E talvez os nossos planos eram planos infalíveis, iguais do Cebolinha, né? Porque como nós conhecemos os planos do Cebolinha, eles sempre são infalíveis, mas no final ele acaba com o olho roxo, machucado, e ainda leva o seu amigo Cascão a ser machucado no final. E quantos planos nós fizemos sem a presença de Deus estar envolvida? Quantos planos nós fizemos sem que o Senhor participasse deles? E quantos planos nós vimos ruir, porque o Senhor não estava junto dele. O homem pertence aos planos do coração, diz a palavra do Senhor. E com certeza, ainda esse ano você fez alguns planos. Quando teve a virada do ano, com certeza você colocou algumas coisas no seu coração, pensando, isso e isso eu quero alcançar este ano. E não é problema algum fazer isso. Uma vez eu vi uma frase em um filme que dizia assim: quer fazer Deus rir, conte seus planos para Ele, né? E porque às vezes nós temos um plano e Deus tem um plano tão maior para as nossas vidas, e só que nós não estamos colocando os planos diante do Senhor da maneira correta. E o que Deus deseja fazer é alinhar os meus planos com os planos dele. O que Deus deseja fazer não é que eu e você não tenhamos planos. O que Ele deseja fazer é que os meus planos sejam alinhados com os planos dele. Porque o que Deus deseja fazer, diz lá no livro de Mateus, é que o que acontece nos céus aconteça na terra. O que acontece na terra seja o que aconteça nos céus, quando Ele governa sobre todas as coisas. E eu e você temos que andar com relacionamento com o Senhor, para que os planos de Deus sejam os nossos planos. E levando em consideração a isso, eu separei 2 pessoas que tiveram planos diante de Deus em determinada época. E eles tiveram planos simples, que não estavam, pelo menos não estava atrelado em relacionamento com Deus. Ele só teve um plano simples para tentar sustentar a sua família. E o nome deste homem era Gideão. Gideão, ele estava vivendo um momento de opressão no meio do povo de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que naquele tempo, por volta já de 7 anos, os midianitas estavam cercando a nação de Israel, junto com os amalequitas e mais as outras nações que circunvizinhavam ali a nação de Israel. Porque o povo tinha ali construído altares a Baal, e o povo já estavam se prostrando diante a outros deuses. O povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor, e por causa disso o Senhor tinha permitido que os inimigos de Israel os dominassem. E ali já haviam 7 anos em que toda vez que o povo de Israel plantava alguma coisa, vinham os midianitas, os amalequitas, e destruíam tudo que eles plantavam. Se eles cuidavam de alguns animais, vinham esse povo e matavam seus animais. E daí Gideão, ele teve uma brilhante ideia. Porque quando eles pegavam trigo e iam malhar o trigo para separar a semente da casca, para poder produzir o pão, eles viam o local onde eles faziam esse processo, ia lá e roubava essas sementes, o povo inimigo. Daí Gideão teve uma ideia: eu vou pegar o pouco do trigo que eu tenho e vou levar para um lugar escondido. Esse foi o plano dele: vou levar para um lugar onde ninguém vai imaginar que eu vou malhar o trigo, que era onde se pisava nas uvas para fazer o vinho. E o plano de Gideão foi esse. Ele não pensou em Deus, não pensou em nada. Ele só pensou: se eu levar para um lugar onde ninguém vai imaginar que eu faça isso, eu vou conseguir trazer o sustento para minha casa e para minha família. E Gideão teve essa ideia, esse plano infalível, né, digamos. E foi
para o lugar aonde se pisavam nas uvas para fazer o vinho, e começou a malhar o trigo. E a palavra do Senhor diz que enquanto ele estava ali malhando o trigo, isso está lá no livro de Juízes capítulo 6, depois, se alguém quiser buscar a referência. Enquanto ele estava ali malhando o trigo para separar a casca e a semente, moer a semente para fazer os pães, o anjo do Senhor estava sobre a árvore e falou com ele, chamando de varão valoroso. E esse anjo do Senhor, com a letra maiúscula, ele fala com Gideão, e Gideão fala assim: varão valoroso eu? Você não vê o que está acontecendo com toda a nação de Israel? E eu sou o menor da casa do meu pai. E ele começa a se justificar, e o Senhor ali começa a falar: olha, você com a sua força vai libertar o seu povo. Daí Gideão ali começa a ouvir a palavra do Senhor, e ele fala para o anjo: olha, espera aí que eu vou trazer uma oferta para o Senhor. E ele traz uma oferta para o anjo do Senhor, como nós conhecemos a história. E daí nós conhecemos que Gideão tinha um plano. O plano de Gideão era sustentar a sua família, comer aquele trigo que ia ser moído e sustentar a sua casa. Mas Deus tinha outro plano para a vida dele. O plano do Senhor era fazer de Gideão um homem que ia livrar a casa dele e livrar toda a nação de Israel dos seus inimigos. O plano de Gideão era cuidar dos seus, era sustentar a sua própria vida. O plano do Senhor era cuidar dos seus, ou seja, o povo de Israel. E ali houve um alinhamento de planos, porque quando o Gideão ouviu a palavra do Senhor e aceitou a palavra do Senhor, houve um alinhamento de planos. E nesse alinhamento de planos, Gideão, como um homem cheio de fé que era, falou assim: Senhor, só uma coisa, só para eu ter certeza, o Senhor já recebeu minha oferta, já consumiu o holocausto aqui, a oferta que eu dei para o Senhor, já consumiu o cabrito, já consumiu os pães que eu fiz aqui para o Senhor. Agora sim, já que o Senhor disse que vai comigo para eu vencer a batalha, olha, eu vou colocar aqui um novelo de lã, vou colocar aqui uma lã, e eu peço para o Senhor que faça todo o orvalho, todo o sereno da noite encharcar essa lã, e tudo em volta fique seco. Daí o Senhor foi lá e fez o que ele pediu, e durante aquela noite encheu aquela lã de orvalho, e tudo em volta estava seco. A palavra do Senhor diz que encheu uma tigela com orvalho, e tudo em volta estava seco. Daí Gideão falou assim: Senhor, olha, eu confio no Senhor, não é dúvida não, mas agora só para confirmar pela terceira vez agora que o Senhor estava falando comigo, tudo em volta molhado e a lã seca. E o Senhor faz conforme tinha conversado com Gideão. Daí agora o Senhor faz uma proposta para Gideão: Gideão, olha, você vai chamar a nação de Israel para lutar contigo. E daí Gideão, ele começa a mandar ali, chamar o povo de Israel para lutar com ele. E daí Deus vê aquilo e fala assim: Gideão, é muita gente, eles vão pensar que essa obra foi deles e que eles conquistaram tudo. E daí o Senhor fala assim: olha, vamos fazer desse jeito, Gideão. Manda aí já, quem tiver com medo já fala assim: pode voltar para casa. E já voltou 20 e poucos mil embora. Daí depois Deus diz assim: sobrou 10 mil. Falou assim: Gideão, ainda é muita gente, 10 mil. Daí fala assim: vai para o lugar onde tem água e manda eles beberem água. E eles vão beber água. Aquele que trouxer água até a boca, esses vão ser que vão lutar contigo. E sobraram 300 homens. E nós conhecemos a história. Eu não vou ler, que são muitos versículos. E daí sobraram 300 homens. E a palavra do Senhor diz: são com esses 300 homens que você vai lutar contra os seus inimigos. E Gideão ficou pensando: com 300 homens eu vou triunfar sobre os meus inimigos? E daí o Senhor falou: Gideão, você ainda está com dúvida?
pega o teu servo, vai no meio dos teus inimigos e ouça o que eles estão dizendo. Ele ia com 300 homens derrotar os seus inimigos. E daí o Senhor falou assim: não vai com os 300 agora não, vai só você e mais um, e vai ouvir o que os teus inimigos estão dizendo. E daí ele chega lá e ouve um dos inimigos dizendo: eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi um pão rolando sobre as nossas tendas. E daí o outro falou assim: com certeza é Gideão vindo com o exército de Israel, nos derrotando. E quando ele ouviu isso, ele falou: o Senhor está conosco. E Gideão entendeu que o Senhor estava com ele, e foi com 300 homens, com uma tocha em suas mãos, e com uma tocha em suas mãos e com um cântaro, com uma lanterna em suas mãos, e com, como que é? Chofar não, a trombeta. foi com a lamparina em suas mãos e com a trombeta. Ele e mais 300 homens. E quando ele chegou, 100 homens ficou de um lado, 100 homens de outro lado, 100 homens de outro lado. E eles declararam: pelo Senhor. E tocou o chofar e quebrou as tochas. E os povo inimigo saíram correndo. Eles se mataram. Um lutou contra os outros. E depois Gideão começou a convocar aqueles que voltaram, que o Senhor tinha mandado. Falou: olha, pode avançar, porque o Senhor nos deu a vitória. Quando os nossos planos se aliam com os planos do Senhor, a vitória é garantida. Gideão, ele tinha um plano de salvar a sua família, mas o plano do Senhor era salvar toda a família de Israel. Eu e você temos um plano, mas o Senhor tem um plano bem maior para fazer através das nossas vidas. Talvez você pense que o que você tem que fazer é algo para você, e o Senhor quer alcançar muito mais. O Senhor quer alcançar muito mais vidas através da sua vida. O Senhor quer alcançar mais vidas do que a sua casa. Nós miramos às vezes alcançar só o nosso lar, e o Senhor que vai fazer, além do seu lar, além da sua casa, Ele vai alcançar mais vidas. A salvação virá sobre os nossos lares, sobre as nossas casas. Nós devemos continuar buscando, devemos continuar trabalhando. Gideão, ele continuou trabalhando para que houvesse salvação, para que houvesse sustento, para que o seu lar fosse suprido, para que o seu lar fosse transformado, para que a sua família não viesse morrer de fome, para que a sua família pudesse viver. Eu e você devemos continuar lutando, devemos continuar produzindo frutos, para que a nossa família possa ter alimento, para que possa ser sustentada, para que possa haver em nós pessoas que estão lutando para proclamar o reino do Senhor, porque no tempo oportuno verá a graça do Senhor sobre nós, e conhecerá o nosso Deus, e como nós anunciamos o reino de Deus, a sua família, que faz parte, também será aquela que irá alcançar mais vidas. E assim como os 300 foram suficientes para conceder a vitória, porque avançou no nome do Senhor, você vai ser suficiente para trazer a vitória para o seu lar, para que haja salvação na sua casa, para que haja transformação no seu lar, para que haja mantimento, para que haja prosperidade, porque o Senhor que cuidou de Gideão é o mesmo Deus que vai cuidar de ti e que vai te abençoar, para que haja salvação não somente para a sua família, mas para aqueles que estão ao seu redor, e para aqueles que você vai abrir os seus lábios para proclamar o Evangelho, porque você não vai dizer que foi por causa de você, mas é por causa do Senhor Jesus que está na sua vida. A salvação vem do Senhor, a resposta vem do Senhor. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, não é o quanto nós lutamos, é o quanto nós confiamos no Senhor. O meu plano é que eu busque o Senhor, é que eu confie no Senhor, para que Ele faça aquilo que Ele deseja. A palavra do Senhor vai dizer que o plano dEle, o desejo dEle é que todo homem venha a ser salvo. Que nós possamos fazer parte desse plano e anunciar o reino de Deus, porque como ouvirão se não há quem pregue? O nosso dever é pregar. Se Gideão tivesse ouvido tudo aquilo e não tivesse ido falar,
para o povo: olha, o Senhor me chamou para cumprir esse propósito, não aconteceria nada. Eu ainda não falei, mas antes o Senhor disse para Gideão, na mesma noite em que ele conversou com o Senhor, que o Senhor falou com ele, falou: Gideão, você vai destruir o altar que o seu pai construiu a Baal. E quando Gideão destruiu aquele altar, no dia seguinte toda a nação queria confrontá-lo, dizendo: quem foi que destruiu aquele altar? E saíram procurando até descobrir, e descobriram que foi Gideão, e queriam alcançá-lo, e queriam destruir Gideão. Eles queriam destruir aquele que ia livrar o povo de Israel. Só que não se pode destruir aquele a quem Deus levanta. Não se pode destruir os planos de Deus. Não se pode destruir a vontade do Senhor. Não se frustra os planos do Senhor. E os planos do Senhor e a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. E Ele sempre cumpre aquilo que Ele deseja fazer. E Ele desejava salvar Israel. E Ele deseja salvar a nossa casa. Continue buscando ao Senhor, porque o plano dEle é que haja vida, e vida abundante no meu e no seu lar, e naqueles que estão ao nosso redor. Outra pessoa que tinha um plano simples, esse não era simples não, mas eu digo que era simples porque o alvo dela era uma coisa só: ter um filho. Era Ana. Ana tinha um desejo, ter um filho. Por quê? Porque o seu marido tinha um filho com Penina, tinha outros filhos, e aquela ria dela, e ela só queria ter um filho para acabar com o choro, e para que ela não fosse mais motivo de riso por causa de Penina. E Deus simplesmente, Ele não queria somente dar um filho a Ana. Deus tinha um plano maior. Deus tinha um plano de dar um profeta para Israel e um juiz para Israel. E Ana, depois, quando ela recebe a bênção de ter um filho, ela diz: Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos. Houve o que? Alinhamentos de planos. Ana entendeu que o plano dela era ter um filho, mas o plano do Senhor era que esse filho estivesse na presença dele. E Samuel cresceu, e Samuel ainda criança, diz a palavra do Senhor que ele ouviu o Senhor num tempo em que ninguém ouvia o Senhor. O sacerdote Eli, que era um homem de Deus, era juiz na terra de Israel, por muitos anos já não ouvia mais o Senhor. E Samuel começou a ouvir ao Senhor ainda criança. E talvez você vai falar assim: eu não consigo escutar a voz de Deus. O Senhor vai dizer assim que Ele vai deixar ser encontrado por aqueles que o buscam. Ouvir a voz de Deus tem que ser o seu plano, porque o plano dele é que você o ouça. O desejo dele é que você tenha um relacionamento com Ele. Ele vai dizer assim, né? Você me buscará e me achará quando me buscar de todo o coração. O desejo de Deus é ser encontrado. Ele vai dizer assim que o plano dele é: Ele está procurando verdadeiros adoradores que o busquem, que o adorem em espírito e em verdade. O plano do Senhor é ser encontrado, e Ele achou uma criança chamada Samuel que o encontrou, porque ouviu a voz dele. E esse Samuel cresceu e se tornou um profeta no meio de Israel. Foi um profeta que ungiu o rei Saul, o profeta que ungiu o rei Davi, um profeta que julgou a nação de Israel. E quando decidiram ter um rei, a nação falou: olha, contra você nós não temos nada contra. Disseram assim: você foi um homem íntegro em todos os momentos. Deus viu um profeta e um juiz. Ana no princípio só tinha visto: vou ter um filho, não vão rir mais de mim, não vão mais zombar de mim. O que você tem visto nos seus planos? Coisas pequenas e limitadas? O Senhor tem visto algo maior?
Coloque os seus planos no Senhor, porque Ele vai dizer assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Do Senhor vai vir a resposta daquilo que está no seu coração, daquilo que você desejar, daquilo que você falar para Ele, daquilo que for a sua intenção, Ele vai responder. Mas Ele vai responder. A Ana falou: eu quero um filho. E o Senhor respondeu, falou: você vai ter um filho sim, mas esse filho não vai ser um simples filho, vai ser um profeta, vai ser um juiz, vai ser um sacerdote nessa nação de Israel. Gideão disse: olha, eu quero ter salvação no meu lar, a minha família não vai morrer de fome. Olha, não vai ser somente você, não vai ser somente sua família, vai ser a nação de Israel inteira que não vai padecer de fome, ela vai ter livramento, vai ter restabelecer a minha presença no meio de Israel, vão voltar a buscar a mim, o altar de Baal vai cair por terra, porque a presença do Senhor é que vai ser celebrada neste lugar. O altar de Baal vai cair e você vai erguer um altar para mim, para que eu seja adorado. Cada um deles tinha um plano simples, pensando neles mesmos, mas Deus tinha um plano pensando na nação de Israel. Talvez você tenha um plano pensando em você mesmo, e Deus está pensando: olha, eu estou pensando numa plenitude, em algo completo, que vai abençoar além de você. Porque Deus, Ele nos abençoa além de nós mesmos. E diz ainda: todos os caminhos do homem parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Versículo 2 de Provérbios. E aqui também eu separei 2 personagens. E esses 2 personagens, eles tinham caminhos à sua frente, e um é simples de pensar, e talvez, que é Ló. Ele tinha uma visão de caminho simples, né? Abraão falou assim: olha, você escolhe direita ou esquerda, qual que você escolher, eu vou para o sentido oposto. E Ló olhou para um lado e viu o deserto, viu o lugar de privação. E olhou para o outro lado e viu campinas verdejantes. Opa, lugar onde parece que tudo que se eu plantar ali eu vou colher tranquilamente. E ele falou para o seu tio Abraão, falou assim: olha, tio, eu estou vendo que vai ser muito bom para o senhor esse lado de deserto. O senhor vai gostar muito. Eu prefiro esse lugar aqui de campinas verdejantes, vai ser muito bom para mim. Eu acho que vou ter dificuldade aqui, mas eu vou por aqui no lugar das campinas verdejantes. E Ló decidiu esse lugar. E quantas pessoas, quando se coloca em disposição de 2 caminhos, ele sempre vai procurar o caminho que parece mais fácil, do que passar pelos caminhos que talvez sejam mais difíceis, mas que levam à salvação. A palavra do Senhor no livro de Provérbios mesmo, vamos ver se eu acerto aqui, no capítulo 14, no versículo 12, vai dizer assim: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Todos os caminhos parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Ló olhou para as campinas verdejantes e pensou: com certeza vai ser o lugar da minha prosperidade. E quando Ló foi para as campinas verdejantes, a palavra do Senhor vai dizer que ele foi sequestrado por 5 reis, e Abraão teve que ir lá socorrer o seu sobrinho. Esse foi o primeiro problema que ele teve. Daí depois Abraão foi lá, socorreu, livrou seu sobrinho. Daí depois ele foi lá, continuou, foi para Sodoma e Gomorra. Daí o Senhor disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. E conversa com quem? Com seu tio Abraão. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E daí o Senhor conversando com Abraão, e Abraão começa aquela intercessão, dizendo: Senhor, se tiver 50 justos, 40 justos, 30 justos, se tiver 20 justos, Senhor, olha, eu não quero ser chato, mas se tiver 10 justos, por favor, salva lá. Daí o Senhor fala: olha, se tiver 10 justos, eu vou salvar. E o Senhor vai lá e salva a vida de Ló e das suas filhas.
e da sua esposa. Ele vai lá e envia 2 anjos, e quando os anjos chegam lá, nós conhecemos a história. Aqueles homens ali batem na porta e desejam ter relacionamento com os anjos. E Ló fala assim: olha, não mexa com esses homens de Deus, ó, tomem minhas filhas. E aqueles não, nós queremos estar com eles. E daí os anjos tomam ali a família de Ló e saem de Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos essa história. E a mulher de Ló olha para trás, e como diz a canção, ela ficou assim, virou estátua de sal. Ló, ele olhou para as campinas verdejantes, mas ele não sabia como era o modo de vida daquele povo. Ele olhou para aquilo que lhe parecia bom, mas ele não sabia. A palavra do Senhor vai dizer que o povo de Sodoma e Gomorra era um povo avarento. O povo de Sodoma e Gomorra praticava a sodomia, que nós conhecemos hoje. A palavra vem por causa de Sodoma e Gomorra. E Deus ali já não suportava o pecado dessas 2 cidades. Aquele homem escolheu um caminho que parecia de vida, mas o fim conduzia à morte. Ele poderia escolher um caminho buscando a presença do Senhor, mas o que ele buscou simplesmente foi benefício próprio. Todas as vezes em que buscamos benefício próprio, vamos nos frustrar e vamos precisar de intervenção de Deus como socorro das nossas vidas. Vamos precisar de intervenção de Deus, e vai ter que ter alguém intercedendo por nós, porque quando nós buscamos benefício próprio, a primeira coisa que nós nos esquecemos é de Deus. Quando Ló andava com Abraão, ele era abençoado, ele era próspero, ele obtinha tudo. Estava debaixo de uma tutela de uma pessoa abençoada, de alguém que invocava o nome do Senhor. Provavelmente porque ele estava debaixo daquela tutela, ele também buscava, ele orava, ele clamava. Mas quando ele saiu debaixo daquela tutela, deixou de buscar, deixou de orar, deixou de glorificar o nome do Senhor, e foi se esquecendo e foi se corrompendo no meio daquela nação. Embora não praticasse todos os atos, não deixou aquele lugar. Foi se acostumando a viver no meio do pecado. Não praticamos o pecado, mas nos acostumamos a viver no meio dele. Quantas pessoas dizem assim: mas eu não faço nada, mas me acostumo a viver no meio do pecado. E com o tempo, irmãos, o pecado nós não começamos a cometer logo de cara. É acostumando com ele que começamos a praticar. Se o Senhor não destruísse Sodoma e Gomorra naquele momento, quanto tempo será que seria necessário para que Ló se corrompesse de forma total? Eu e você precisamos entender que quando eu sigo o meu próprio desejo, eu vou me acostumar com o pecado ao meu redor. E vai ser necessário muita intercessão, vai ser necessário muito clamor de alguém, para que eu possa ter socorro, porque eu mesmo vou me acostumar com o ambiente. Não busque as campinas verdejantes, busque o lugar aonde o Senhor está, busque a presença do Senhor, porque o meu coração e o seu coração, os nossos olhos, vai ver um caminho que sempre vai parecer ser puro, mas Deus, ele vai observar a intenção do nosso coração. Diz aqui, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Aqui é onde está escrito: avalia o espírito. Pense assim: o Senhor avalia a intenção do coração. A intenção de Ló não era só que as campinas eram verdejantes, é que ali era o melhor lugar para ele. Mas o melhor lugar para mim e para você
é aonde a presença de Deus está, porque a resposta certa sempre virá do Senhor, e não daquilo que os nossos olhos veem ou contemplam, porque a palavra do Senhor vai dizer que eu e você devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. A palavra do Senhor vai dizer assim: olha, eleva os seus olhos para o alto, de onde virá o socorro, e o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Outra pessoa que andava por caminhos que pareciam bons e puros aos seus olhos era Sansão. Sansão era um homem que nasceu ali já com um voto cumprido, um voto. O Senhor apareceu ali à sua mãe, ao seu pai, e disse: olha, ele vai ser nazireu desde o seu nascimento, ele não vai poder cortar o cabelo, não vai poder tomar vinho. Havia uma série de regras para Sansão. E Sansão, ali, criado pelos seus pais ali o orientavam: olha, você não pode fazer isso. E um dia Sansão passou pelo meio de uma vinha e veio um leão, e ele matou esse leão. Sansão não podia tomar vinho, nada que viesse da uva, e ele andou no meio de uma vinha. Sansão não podia tocar em cadáver, fazia parte do nazireado dele, e ele matou um leão. E daí a palavra do Senhor vai dizer que depois ele, retornando pelo mesmo caminho da vinha, ele viu o corpo do leão ali em decomposição, e as abelhas fizeram um ninho ali e começou a produzir mel, e ele foi lá e tomou o mel do cadáver do leão. E depois nós conhecemos a história, ele teve um relacionamento com Dalila, e ali o seu cabelo foi raspado. Por diversas vezes Dalila ali falava: Sansão, olha, qual é o segredo da sua força? Conta para mim. E ela falava assim: você não me ama, Sansão? Até que chegou um momento que ele contou: olha, nunca passou navalha no meu cabelo. Um dia que passar navalha, eu vou perder a minha força. Sansão, ele achava que a sua força havia se perdido quando Dalila raspou o seu cabelo. A força de Sansão começou a se perder quando ele entrou no meio da vinha, matou o leão, comeu do mel e começou a quebrar o seu voto com Deus. Sansão foi um homem que, se você vai ler sobre a história dele, ele só orou no último momento da vida dele. Ele só buscou a Deus no último momento da vida dele. Ele nunca se relacionou com ninguém de Israel. Ele nunca teve amigos. Você vai ver na história de Sansão, ele não tinha um relacionamento com ninguém de Israel. Ele nunca buscou conselhos, nem de Deus, nem dos anciões de Israel. Eu e você podemos viver neste mundo, podemos ter palavra de Deus para nós desde o dia do nosso nascimento, mas nós temos que parar para ouvir os conselhos, porque Sansão tinha conselho dos seus pais. E quando seu pai perguntou: Sansão, de onde você vem? Ele não contou que veio da vinha, ele não contou que comeu o mel do cadáver, ele não contou nada disso, porque no momento que ele comeu o mel do cadáver, a primeira coisa que ele devia ter feito era raspar o cabelo, igual Dalila fez, e reiniciar o seu voto de nazireu. E aquilo ali que ele ia fazer, ele ia estar dizendo para o povo: olha, o meu voto foi quebrado, eu estou reiniciando o meu voto. Ia ser constrangedor? Ia ser constrangedor, mas ia ser infidelidade ao Senhor, dizendo: eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração. Eu não quero andar com uma vida onde eu não pertenço a Ele com todo o meu coração e em que eu não tenho integridade. Mas Sansão não, ele foi vivendo a sua vida como diz a canção deste mundo, né? Deixa a vida me levar. Sansão foi vivendo dessa forma, e ele foi perdendo a presença de Deus em sua vida.
A força que vinha de Sansão era o Espírito do Senhor que estava sobre ele, e ele não percebeu que a presença do Senhor estava se retirando dele a cada momento em que ele se desviava do caminho do Senhor e do propósito que o Senhor tinha o criado e o gerado para ser o libertador do povo de Israel. Mas Deus tinha dado conselheiros para ele, que eram os seus pais. Deus queria que ele fosse ali um homem que trabalhasse junto com a nação de Israel, se relacionasse com a nação de Israel, e não se relacionava com o povo de Israel. E você, Deus te chamou para se relacionar com a igreja do Senhor, para ouvir conselhos dos seus irmãos, para dar conselhos aos seus irmãos. Deus chamou você para que você possa se relacionar com seus irmãos, pedir perdão uns aos outros. Deus chamou você para que você pudesse interagir como igreja. E se você cair, fala assim: olha, eu caí. Confessar as suas culpas uns aos outros, para que sejam sarados, para que sejam restaurados, para que sejam transformados, para que de glória em glória possamos viver a pureza do amor de Cristo em nossas vidas. Sansão caiu e ele devia ter sido restaurado naqueles momentos em que seu pai o cobrou. O que tem acontecido contigo? Se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, vamos ser sarados e transformados, e pode ter certeza que nós não vamos ter no nosso fim os olhos furados, não vamos estar cegos e nus e girando o moinho, como foi a vida de Sansão. E daí nós sabemos o fim da história de Sansão. Ele estava dessa forma, como eu estou dizendo, com os olhos furados, girando o moinho, cego, nu, e ele percebeu que seus cabelos estavam crescendo, ou seja, o nazireado estava reiniciando ali sobre a vida dele. E ele faz a sua primeira oração, que nós vamos ver. E ele pede para que o Senhor o ajude a fazer aquilo que Deus o levantou para fazer, ser o juiz da nação de Israel. E nós vamos ver que ali, com a sua morte, Sansão matou mais do que em vida os filisteus. Deus o chamou para livrar a nação de Israel. E diz a palavra do Senhor que ali o povo filisteu, era dividido em 5 povos, o povo filisteu. E todos eles só se reuniam em um momento, quando eles iam para o templo de Dagon, aonde Sansão estava. E estavam os 5 povos ali. E Sansão se colocou ali entre as 2 colunas e derrubou o templo abaixo. E Sansão livrou o povo de Israel. Sansão achava que a sua conduta era pura, os caminhos por onde ele andava era puro, porque ele achava que ele tinha o Espírito de Deus, ele podia andar por qualquer lugar. Mas a intenção dele era má e perversa, porque não entendia que o Senhor requeria a santidade da vida dele, um relacionamento na presença dele, uma conduta onde ele deveria orientar a nação de Israel, o caminho que deveria seguir, porque afinal de contas ele era um juiz, e um juiz era para julgar a nação de Israel e orientar o povo de Israel. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que deveria orientar o seu povo, e não o fez. O Senhor avalia a intenção do nosso coração. Deixe o Senhor avaliar o seu coração, e que Ele possa encontrar um coração aonde está disposto a dizer: eu me arrependo, Senhor, eu quero ser quebrantado por Ti, eu quero ser transformado por Ti, eu quero me render aos Teus pés, porque eu sei que a resposta que virá do Senhor para a minha vida vai ser: você é meu filho, eu te gerei, eu cuido de você, e vou te usar para transformar o meu reino. As pessoas que estão junto contigo vão ser cuidadas por você, porque eu e você vamos ser semelhantes a Jesus. A cada momento em que nós renunciarmos a nós mesmos, nós nos tornamos semelhantes a Jesus, e vamos ser usados no reino dele, para a obra dele. Versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Na palavra consagre, entenda-se como separe, confie e dê ao Senhor. Então lá, confie ao Senhor tudo o que você faz, separe ao Senhor tudo o que você faz, dê ao Senhor tudo o que você faz.
Como está as nossas vidas diante daquilo que fazemos, ó Senhor? Tudo que nós fazemos, será que nós podemos entregar nas mãos de Deus? Como estão as obras das nossas mãos diante do Senhor? Não existe maior bênção para nós do que separar as nossas vidas para o Senhor. Nós vamos ver homens e mulheres de Deus que se entregaram ao Senhor e viveram a recompensa do Senhor. Apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Apóstolo Pedro vai ser a pessoa que eu vou citar agora, a última pessoa, e para encerrar o culto, vou até fechar a Bíblia. Apóstolo Pedro, ele saiu para pescar numa noite, e quando voltou, ele encontrou um senhor chamado Jesus. Ele não havia pescado nada, e o Senhor disse: olha, vai mais para frente ali. E o Senhor pregou. Daí depois o Senhor falou assim: olha, joga a rede do outro lado. Mas para que eu vou jogar a rede? Não peguei peixe a noite inteira. Mas olha, segundo a sua palavra eu vou jogar. Ele lançou a rede e tomou dos peixes que ali estavam. Porque a palavra do Senhor diz que ele puxou a rede e disse assim: olha, chamou os outros barcos, falou, porque eu não estava quase afundando o barco, porque não aguentava puxar os peixes que vinham ali. E chamou os outros barcos para serem ajudados. E Pedro, daquele momento em diante, ele deixou de ser um pescador, porque Jesus falou: olha, a partir de agora você vai ser um pescador de homens. Daquele momento, ele deixou de ser um pescador para ser um seguidor de Cristo. Daquele momento em diante, ele falou assim: eu confio tudo em Ti, eu entrego tudo a Ti, tudo que eu tenho é Teu, eu consagro tudo a Ti. E esse Pedro que fez isso, ele vai dizer na sua carta: lançai toda a sua ansiedade diante dele, porque ele tem cuidado de vós. Apóstolo Pedro era um homem que respondia sem pensar, mas ele aprendeu uma coisa na sua jornada: toda a ansiedade, todo o anseio dele, ele lançava diante do Senhor. E toda a sua vida ele separou para Deus, ele confiou no Senhor, ele entregou para o Senhor. O seu futuro, o seu destino, nós conhecemos a história: ele morreu crucificado de cabeça para baixo, mas o seu futuro é estar ao lado do Senhor. O seu futuro é viver com o Senhor eternamente. Foi um dos apóstolos, ele com a sua pregação pregou e mais de 3.000 homens se converteram. Ele pregou por diversos anos ali, anunciando o reino do Senhor, e em nenhum momento ele renunciou e voltou atrás do Evangelho, porque ele sabia que a sua vida pertencia ao Senhor. Eu e você sabemos a quem pertence a nossa vida. A nossa vida pertence ao Senhor. Consagra então tudo que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu decidi consagrar a minha vida ao Senhor. Que você deseja consagrar a sua vida ao Senhor? Pedro consagrou e viveu a sua vida diante do Senhor e fez tudo para o Senhor. Que você consagre a sua vida ao Senhor e viva tudo para o Senhor, porque Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai agir através das nossas vidas, Ele vai transformar a história através das nossas vidas, porque Ele nos chamou para ser a transformação que essa cidade precisa, que a sua família precisa, que essa cidade precisa, que esse estado precisa, que essa nação precisa, porque Ele nos chamou para sermos a geração semelhante a Jesus. E se um dia você estiver com dúvidas, saiba
que a nossa resposta ao Senhor é ser parecidos com Ele. Então, quando você for consagrar a sua vida ao Senhor, diga: Senhor, a minha resposta ao seu chamado é: eu quero me parecer contigo todos os dias da minha vida. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus bendito, queremos nos parecer contigo. Queremos, ó Pai querido, entregar as nossas vidas ao Senhor, sabendo, ó Pai, que nada poderá nos separar do teu amor. Que o Senhor, ó Pai querido, nos chamou, ó Pai, das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor, ó Pai querido, tem planos maiores do que os nossos, ó Pai querido, e de que nem a morte, nem a vida, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem principados, nem potestades poderá nos separar do teu amor. Pai querido, estamos bem certos disso. Sabemos, ó Pai querido, que a força do presente não pode nos impedir de te buscar, ó Pai. Sabemos que as circunstâncias não vão poder nos levar para longe da tua presença. Sabemos, ó Pai querido, que os momentos esses momentos em que estamos vivendo de dificuldades, Pai querido, não poderão nos impedir de buscar a tua face. Por isso apresentamos diante de ti os nossos planos. Apresentamos os nossos planos e talvez no nosso pensamento é um plano simples, pequeno, mas diante do Senhor, esse plano simples e pequeno, o Senhor pode fazer como fez com o plano de Ana. Era simples para ela um filho, para que pudessem parar de rir dela, e o Senhor fez um homem, tornou o plano dela, que era simples, em um profeta, em um juiz para aquela nação. De Gideão, que queria sustentar apenas a sua família, o Senhor fez de um juiz que salvou a nação de Israel. Ah, Senhor. De Pedro, que pensou que estava apenas depois de uma noite, que não tinha pescado nada, não ia encontrar segurança, refúgio, não ia ter como sustentar a sua família. O Senhor, ó Pai querido, o sustentou a sua casa, transformou a sua vida e o conduziu para viver contigo nos céus eternamente. Deus, assim as nossas vidas diante de ti, nós vamos lançar os nossos planos e vamos alinhar junto com os teus, colocando diante do Senhor, colocando diante da tua presença, Pai querido, e não tirando do teu altar, mas honrando a tua glória, Pai querido, buscando a tua face e declarando: tudo vem de ti, vem das tuas mãos, Pai querido, e nós recebemos e vamos devolver a ti como honra, com glória, com adoração, com levantar das nossas mãos e com ações de graças, e vamos, ó Pai querido, exaltar o teu nome, e cada passo em que vamos dar vai ser honrando o teu nome, executando, ó Pai querido, a tua vontade e fazendo conforme o teu querer, ó Pai querido, dispostos a ouvir a tua voz, porque nós vamos te buscar e vamos te encontrar, dispostos, ó Pai querido, a nos arrepender, ó Pai querido, dos nossos pecados, das nossas atitudes, porque vamos nos apresentar diante do Senhor dia após dia, ó Pai querido, dispostos a ouvir, ó Pai querido, os conselhos dos nossos irmãos, Pai querido, daqueles que buscam o teu nome, dispostos a confessar as nossas culpas uns aos outros para que sejamos sarados, dispostos a ser guiados pelo teu Espírito Santo, dispostos, Pai querido, a não mais andar por caminhos que parecem de vida, mas que o fim leva à morte, Senhor. Ah, Senhor, entendendo que os nossos olhos, Pai querido, sabendo que há caminhos que parecem de vida, que parecem impuros, mas que o Senhor, Pai querido, conhece a intenção do nosso coração. Então nós vamos olhar, Pai querido, para os teus caminhos, para os teus planos que são bem mais altos. Nós vamos olhar, Pai querido, para o Senhor e vamos dizer como Josafá, ó Pai querido: os nossos olhos estão em ti, os nossos olhos estão em ti, e sabemos que do Senhor virá a resposta para nós, porque o Senhor é o Deus que sustenta as nossas vidas, e nada nos será impossível, porque nós vamos nos tornar semelhantes a ti. Semelhantes a ti, porque o que nós queremos é ser parecidos com o Senhor Jesus, dia após dia, para que possamos avançar no teu nome. Em teu nome santo, Jesus, é que eu oro e agradeço, Senhor.